Curitiba, boa noite. Esse boa noite é caprichado, viu? Que gostoso. Nós estamos aqui, eu quero dar uma boa noite para você. Nós estamos aqui no Clamor da Meia-Noite, segundo programa da série aqui em Curitiba, mas o 12º da série Armagedon. E a gente vai avançando, conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus. Ela vai deixando a gente assim arrepiado. Eu fico arrepiado um monte de vezes enquanto eu estou falando aqui, só de ver, de pensar como Deus é assim tão maravilhoso conosco. Você já teve a curiosidade de abrir o livro do Apocalipse e ler as primeiras letras que estão escritas ali, as primeiras palavras que estão escritas no Apocalipse? Como é que ele começa? Como é que começa o Gênesis? No princípio criou Deus. Como é que começa o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. Você sabia que o Apocalipse é isso? Porque a gente liga muito a palavra Apocalipse com coisas do fim, com coisas terríveis, e o Apocalipse ele mostra para a gente detalhadamente, como vai ser o mundo político, religioso, daqui para frente, até o fim, até a volta de Jesus. Bom, hoje eu quero começar o programa levando vocês para o Apocalipse 12, verso 7, que é a continuação daquilo que a gente estudou até o último programa. Eu resolvi fazer um gráfico aqui, para você entender melhor. Olha só o que eu estou dizendo. A Bíblia começa a descrever lá no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando isso aconteceu? A gente não sabe. A gente não sabe quanto tempo levou desde que Deus criou o universo todo, porque quando diz os céus e a terra, é o universo inteiro. A gente não sabe quanto tempo levou, desde que Deus criou o universo todo, até o momento em que Ele chegou aqui na terra e disse, haja luz. Mas a gente sabe que entre esse momento que Deus criou o universo todo, e Ele disse, haja luz, Lúcifer se rebelou lá no céu, e ele se tornou a antiga serpente, que é o dragão, o diabo, Satanás. Então olha só, Deus criou o universo, Satanás se rebela, se torna serpente, e Deus vem para criar a terra e dizer, haja luz, ou formar, dar forma à terra. Aí Deus cria no 6º dia o homem perfeito, imortal, a imagem e semelhança de Deus, Deus o faz. E depois de um tempo entra o pecado no mundo. Quando o pecado entra no mundo, Deus dá a solução para o pecado. Deus diz assim, olha, vocês não estão perdidos, porque eu estou dando a solução para vocês. Eu, Deus, vou morrer no lugar de vocês. E Deus ilustrou isso dando o cordeirinho para o homem. Diz, toda vez que você pecar, você pega o cordeirinho, confessa o pecado com a mão na cabeça do cordeiro, transfere simbolicamente o pecado para o cordeiro, e o cordeiro vai morrer, o sangue dele vai ser derramado. Esse cordeiro significa que um dia Deus vem e morre no seu lugar. E eu gosto de dizer que Deus foi o primeiro ser no universo a dar um cheque pré-datado. Ele diz assim, você fica vivo agora, e eu vou pagar o preço do pecado só lá na frente. E o homem continuou vivo. E é isso que a gente tem aqui na terra hoje. Quando você pensar assim, por que eu nasci aqui? Por que eu estou nesse lugar? Por que as coisas são como são? Lembra, Deus pagou o preço do pecado para dar para você e para mim essa oportunidade de vida. Para a gente sentir como é gostoso o vento no rosto. Para a gente sentir como é gostoso um abraço de alguém que a gente ama. Para a gente sentir como é gostoso ter a companhia das pessoas com a gente. Não existe nesse mundo nada mais importante do que as pessoas. E para a gente ter vontade de viver a vida eterna. Para a gente sentir o gosto do que é a liberdade em Deus. Porque quando eu me entrego a Deus, eu sou livre. Deus vai mudando a minha vida, o meu coração. E a gente vê que quem não tem Deus, em geral as pessoas são escravas. Escravas de um monte de coisa. Quando a gente vem para Deus, a gente é livre. Então o cordeirinho era o evangelho do Antigo Testamento. Mas a gente vê
que já logo depois do pecado, o dragão começou a agir. Eu coloquei lá embaixo aquelas figurinhas, lembram? Caim e Abel, do último programa, depois Noé construindo a arca, depois o sonho de José, todas essas pessoas interagindo. Deus usando essas pessoas, falando essas pessoas, chamando para eles, e o tempo todo Satanás tentando convencer essas pessoas de deixarem Deus de lado. É Deus falando ao coração, e o grande conflito acontecendo dentro do coração de cada ser humano. E então a Bíblia descreve que durante todo esse tempo, no Antigo Testamento, desde que o pecado entrou no mundo, o dragão está perseguindo essa mulher, que é o povo de Deus. Isso passa pelo Novo Testamento e vai até a volta de Jesus. E finalmente, vem a cruz. E aí, depois da cruz, quando o filho da mulher nasce, morre e é levado para o céu, João, de repente, diz o quê? Houve guerra no céu e Satanás foi expulso de lá. Está no lugar certo esse negócio aí? Sim ou não? Cronologicamente está no lugar certo? Sim ou não? Será que isso não devia estar lá? Sim ou não? É? Então por que está do lado de cá? Hã? Você viu que legal? Quando eu aperto, vai pá, pá, pá. É? Então por que ele devia estar lá e não está lá? É você que está dizendo que está lá. Eu não disse que devia estar lá. Até agora eu não falei. E eu quero que você se prepare para você conseguir entender uma das revelações mais maravilhosas da palavra de Deus. Outro dia eu encontrei uma senhora que estava na primeira série lá de Porto Alegre, e ela disse assim para mim: pastor, eu estou tão emocionada. Sabe, pastor, eu vou à igreja a minha vida inteira, mas eu estou aqui como se eu nunca tivesse conhecido a Bíblia. Porque eu tinha vontade de estudar a Bíblia, mas nunca me ensinaram, eu nunca consegui entender, principalmente o Apocalipse. E quanto mais a gente se aprofunda, mais coisas maravilhosas a gente vê. Quando aconteceu essa guerra no céu? É exatamente isso que João está tentando explicar. É disso que ele está falando. A expulsão de Lúcifer do céu ocorreu em 2 fases. Sabia disso? Acho que não, porque você diz que está no lugar errado, mas aconteceu em 2 fases. E eu tenho que mostrar para você pela Bíblia. A fase 1 foi a rebelião de Lúcifer lá no céu, e ela está colocada em Apocalipse 12, 3. Ou seja, quando a gente lê assim: viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Aí está dizendo que esse dragão poderoso arrastou do céu para a terra a 1/3 das estrelas. O que são essas estrelas? O que são as estrelas? Então vamos confirmar. Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essa é uma outra profecia das 7 igrejas no começo do Apocalipse. E nós ainda vamos ter uma série só sobre isso aqui no Clamor da Meia-Noite. Então, o que são as estrelas mesmo? Anjos. As estrelas são anjos. Ou seja, Satanás se rebelou no céu, ele era um anjo de luz, se rebelou e trouxe com ele 1/3 dos anjos do céu. Ele foi expulso do céu, sim ou não? Sim, ele foi expulso, não tinha lugar para ele mais, porém, ele ainda tinha acesso ao céu. Uau, já tinha ouvido falar nisso? Está em dúvida quanto a isso? Então eu vou te mostrar 2 textos bíblicos, inicialmente. Dá uma olhada nisso aqui. Em Zacarias capítulo 3, verso 1, o povo de Deus estava numa situação muito difícil. O povo de Deus estava desanimado. E o povo de Deus às vezes fica desanimado, não fica? Fica. Fica ou não fica, povo de Deus? Às vezes o povo de Deus fica desanimado. Eu estou dizendo isso por experiência própria, sabe? Não é crítica a você, não. É porque essa vida aqui não é fácil. É uma vida difícil. A gente
descobre Deus, a gente se apaixona, a gente olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus, aí tem promessas na palavra de Deus, aí lá diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, você diz, amém, e depois começa a acontecer um monte de coisa ruim na tua vida, e aí fica um abismo entre a palavra de Deus, a teoria e a prática, sabe? Eu fico pensando, faz aí 2 semanas, que um pastor, amigo meu, 35 anos, morreu, deixando 2 filhinhos, um de 6 anos e um de 3 meses. Como ele morreu? Não foi num terrível acidente, não foi numa fatalidade. Não, eles estavam acampando com um grupo da igreja dentro da piscina e eles resolveram ver quem segurava mais o fôlego. E aí ele demorou muito tempo debaixo. E quando tiraram, já estava morto. E aí você fica imaginando, a Bíblia diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Será que contribuem para o bem mesmo? É para o bem? Foi para o bem dele aquilo? E a gente tem que lembrar que Deus está sempre chamando a nossa atenção para uma coisa que Ele quer nos dar, que é a vida eterna. A vida eterna. Em algum momento da sua vida e da minha vida, se Deus olhar e sentir que você está preparado para viver a vida eterna, e Ele tiver que deixar você morrer de uma maneira tola assim, Ele deixa você morrer para ganhar a vida eterna. Poupa você. Ele vai escolher vida eterna. E é isso que eu estava dizendo no último programa. Deus, Jesus, está sempre enfatizando o céu, o outro mundo, não esse mundo. Não ajunta tesouro aqui na terra, mas ajunta tesouro no céu, porque lá a prata e a ferrugem não corroem. O povo de Israel estava desanimado, como nós muitas vezes ficamos desanimados. E Deus estava animando aquele povo. E Zacarias era um profeta. E Zacarias teve uma visão. Porque o que mais desanima uma pessoa que dedica a sua vida a Deus é quando, eu vou dizer, isso é experiência própria. Sabe quando o que mais me desanima? É quando muitas vezes, na madrugada, eu vou orar para Deus e eu tenho que confessar para Deus o mesmo pecado que eu confesso há anos. Eu digo, Senhor, eu não estou evoluindo espiritualmente, eu não vejo crescimento na minha vida. Deus, eu estou desesperado, sabe por quê? Eu prego o Evangelho, não é porque eu me divirto com isso, não é porque eu ganho salário para isso, eu prego o Evangelho, Deus, porque o Senhor me chamou, o Senhor colocou isso no meu coração, na minha alma, e tem uma coisa que me move, Senhor, eu acredito naquilo que eu prego, mas como que eu posso acreditar quando o Senhor diz que transforma a vida da gente se eu não vejo melhora em mim? E quando eu erro, aí Satanás vem e me acusa. Faz isso com você também, não faz? Sabe quando você erra e o inimigo diz assim, miserável, você não é nada. Você se diz pastor? Olha aí no que você errou de novo. Não é você que se diz crente, que vai para a igreja? Olha o que você está fazendo aí. E às vezes é em coisa simples, sabe? Outro dia eu estava viajando, e eu gosto de ouvir a Bíblia em áudio quando eu estou viajando. E eu estava ouvindo a Bíblia, eu estava em comunhão com Deus, falando com Deus e tal, e estava falando sobre amor, estava falando sobre compartilhar o amor com os outros e tal, e de repente eu fui chegando em Curitiba. E logo na chegada um camarada veio e me fechou bruscamente assim. E quando ele me fechou bruscamente, ele interrompeu a minha comunhão de amor e eu meti a mão na buzina assim, e fiquei com vontade de passar de carro em cima dele. Sabe o que é naquela hora eu fiquei frustrado? Frustrado. É porque, na verdade, quando Deus está no coração da gente, a gente reage como Jesus reagiria. Mas nós não costumamos fazer isso, a gente costuma agir como Jesus agiria. Agir é quando você pensa, reagir é quando você não pensa. É espontâneo, sabe? Eu fiquei pensando, puxa vida, mas que coisa! Por que esse coração não foi transformado ainda? E aí você fica se perguntando, Deus, o que adianta? Eu estou aqui falando de Deus e lendo a palavra, mas parece que ela não está mudando a minha vida. E o povo de Israel se sentia assim. Olha a visão que Zacarias tem. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué.
Josué era o sumo sacerdote que ia na presença de Deus dentro do santuário, o qual estava diante do anjo do Senhor. Ele estava na presença de Deus no santuário, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Nessa visão, Josué não estava dentro do santuário, ele estava dentro do céu, na presença de Deus. Mas o Senhor disse a Satanás, porque Satanás estava para se opor. Sabe o que Satanás estava fazendo? Ele estava acusando o povo. Ele estava dizendo: olha, Senhor, como é que o Senhor vai chamar esse povo de seu povo? Como é que o Senhor vai chamar esse povo de cristão, de crente? Olha os pecados deles. Eles falam que são crentes, mas não conseguem vencer as coisas mínimas. E Satanás estava acusando. Já se sentiu assim? Acusado? Já se sentiu assim, diminuído? Já se sentiu nada? E sabe, como se não bastasse a gente sentir, às vezes tem gente que fala para a gente, ainda diz assim: você não é nada, você é falso, você fala isso, mas você é nada disso, e aí xinga a gente. E essas pessoas fazem o papel do inimigo ainda, coloca a gente mais para baixo ainda. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Deus está dizendo assim: quando Satanás acusar você, eu, Deus, repreendo Satanás, se você continuar na minha mão. É isso que Deus está dizendo. Não se sinta por baixo, você é pecador, mas eu sou perdoador. Eu paguei o preço do pecado para você. Não se sinta acanhado, não se sinta diminuído. Você ainda não é perfeito. E eu gosto de contar uma história, que de vez em quando eu recorro a ela. Quando nasceu nosso segundo filho, eu estava junto, e aí eu me lembro da cena, porque o médico pegou o bebezinho e trouxe do lado da minha esposa. E aí ela olhou para aquele neném, sorriu, toda a dor dela passou, toda a preocupação passou. Ela olhou para a criança e disse assim: obrigado, Senhor, ele é perfeito. Perfeito. Careca, banguela, não andava, não falava, ainda sujava a fralda. Perfeito? Sabe? É isso que Deus está dizendo. Para mim, você é perfeito. Você ainda é banguelo, você ainda é careca, você não anda, você suja a fralda, você tem um monte de pecado. Mas para mim você é perfeito, porque eu sei que se você continuar colocando a sua vida na minha mão, eu vou fazer você crescer espiritualmente, você vai amadurecer. Mas o que chama a nossa atenção dentro desse verso é o fato de que o sumo sacerdote Josué está na presença de Deus e Satanás está do lado dele. Uau! Será que Satanás tem acesso ao céu? Está com dúvida ainda? Vamos ver outro texto. Esse texto é revelador. É em Jó. O livro de Jó diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Quem será que são esses filhos de Deus que vieram apresentar-se diante do Senhor? E onde será que eles estavam também? Onde é que estava Deus? Quem eram esses filhos? E Satanás veio entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ora, vamos fazer de conta que eu acabei de chegar aqui agora, e eu digo: boa noite. Vocês falam: boa noite. E aí vocês dizem: de onde você está vindo? Eu digo: estou vindo do planeta Terra. Ficou ridículo, não ficou? É porque eu não posso sair do planeta Terra. Eu estou aqui o tempo todo. Ora, se Satanás está dizendo que ele está vindo do planeta Terra, é porque ele não estava no planeta Terra. Quer dizer que Deus estava reunindo os seus filhos. E quem são esses filhos de Deus que estavam lá no céu com Deus? Satanás está no céu, na presença de Deus. Satanás foi expulso, sim, na rebelião dele, mas ele ainda tinha acesso ao céu. Por que ele tinha acesso ao céu? Você ainda tem dúvida disso? Agora eu quero mostrar esse mesmo gráfico para você de uma outra perspectiva. Presta atenção, nós vamos olhar isso aqui com uma outra visão. Nessa época do princípio em que Deus criou a terra e que o homem era perfeito e imortal, essa era a época do reino da glória. Ou seja,
Não existia o pecado no mundo, na terra. O reino de Deus era um reino perfeito. E ali estava, nesse período. Contudo, Deus abençoou o casal e disse aos dois: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Dá para você enxergar a cena? Deus acaba de criar o homem, a mulher, ele diz assim: estou dando tudo isso aqui de presente para vocês, eu estou dando essa terra para vocês, e vocês é que vão dominar essa terra. Bom, essa palavra dominar, domínio, do hebraico radar, que quer dizer autoridade para legislar. Deus diz assim: homem, você vai ser o legislador da terra, você vai mandar na terra, você vai ter o domínio daqui. Ou seja, o homem era o representante da terra perante o universo. Opa, agora aqui a gente começa a ligar as coisas. Como é que Satanás aparece diante de Deus num dia em que Deus reúne os filhos dele e Satanás aparece e diz assim: eu estou vindo da terra. Na verdade, a conversa entre Lúcifer e Deus ali é assim. Deus olha para Lúcifer, para Satanás e diz assim: o que você está fazendo aqui no céu? E Satanás diz: eu estou vindo do meu domínio, que é a terra. Será que é isso mesmo? É exatamente isso. Por que a terra é o domínio de Satanás? Porque Adão recebeu o certificado de propriedade da terra. Deus deu a terra para Adão, e Adão era o representante da terra perante o universo. Isso foi dado por Deus a ele, era dele. E ele tinha autoridade plena para passar isso para outro. É como um pai que dá uma propriedade para um filho e diz assim: eu passei de papel passado. Já ouviu falar isso? Hã? Passei de papel passado. Deus passou a terra de papel passado para o ser humano, para Adão. A terra era dele, era um rolinho escrito, a escritura da terra, o domínio, a autoridade. Mas veio o pecado, e quando o pecado surgiu na terra, o reino das trevas é que dominou. O reino da glória terminou ali a sua ação e começou a ação do reino das trevas. A pergunta é: quanto tempo durou o reino das trevas? Quanto tempo ele durou? O que é que você acha? Ele não durou nada. Porque assim que o homem pecou, o que Deus disse? Eu ofereço para você a minha graça, o cordeirinho. Eu vou morrer no seu lugar. Então agora eu vou pagar o preço do seu pecado. E Deus veio com o reino da graça. E o reino da graça se sobrepôs ao reino das trevas. Ou seja, a partir dali, o homem teria a graça. E na linha do tempo, a graça reinou. Agora você dá uma olhada. Está vendo que essa graça, ela não é tão iluminada quanto a glória? A glória é até azul, de tão branca que é. A graça, ela é amarelinha, mas tem um monte de ponto preto. Ela é mais preto do que amarelinho. É uma luzinha meio amarelada. Por quê? Porque no reino da graça, cada pontinho iluminado é uma pessoa que aceita Deus. E será que nesse mundo tem mais gente que aceita Deus ou mais gente que rejeita? Cada um que rejeita é um ponto escuro. Se todas as pessoas do mundo entregassem a vida, o coração a Deus, Jesus podia voltar. Podia terminar tudo já. Mas cadê que as pessoas entregam a vida a Deus? A gente fica apegado, sabe o quê? A essa terra. Eu fico apegado ao meu dinheirinho, ao meu carrinho, ao meu cantinho, à minha casinha. Eu fico apegado ao meu empreguinho. Eu fico apegado à minha carreirinha. É o meu. E a gente fica apegado nessas coisas como se a gente não conseguisse viver sem elas. É incrível. E aí a vida vai passando. E a vida passa rápido. Estou contando para vocês isso, viu? Passa rápido. Estou com 52 já. Como a vida passa rápido. A gente não nota ela passar tão rápido, mas ela passa muito rápido. E a gente começa a perceber que nada vale a pena. Outro dia eu estava visitando uma pessoa no hospital. Era um senhor. Ele estava ali há alguns dias já. Uma história muito, muito bonita, sabe? Uma família que conhecia Deus, mas estava longe de Deus. E o patriarca, o pai da família, adoeceu. Muito doente, muito doente. E aí
eu fui visitar uma família de dinheiro. A esposa já há uns 40 dias do lado do marido. E no meio da visita ela diz assim: pastor, esse homem lutou tanto para conquistar coisas, e eu junto com ele. Faz 40 dias que eu estou aqui nesse hospital com ele, e todas as coisas que eu tenho estão dentro daquela bolsinha debaixo da cama dele. Eu estou vivendo esses 40 dias só com isso. Eu não preciso de mais nada para viver, pastor. O que eu preciso é de esperança no meu coração. Isso é que eu preciso. A gente descobre que essas coisas não são as coisas mais importantes. O reino da graça está aí à nossa disposição. Mas o tempo todo, o dragão, o usurpador, nos tentando. Por quê? Porque ele recebeu a autoridade de Adão. Quando ele fez Adão pecar, Adão passou a autoridade que Adão tinha para Lúcifer. E foi isso que aconteceu. Olha só em Lucas 4:6. O diabo vem tentar Jesus lá no deserto. E olha que conversa entre Lúcifer e Jesus. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade, o domínio, e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Uau! E Jesus disse o que para Lúcifer? Mentira, você não tem autoridade desse mundo. Jesus não disse isso. Então quer dizer que Adão passou a autoridade dele para Lúcifer. Olha o que Jesus disse de Lúcifer: chegou o momento de ser julgado este mundo, porque Jesus ia morrer, e agora o seu príncipe será expulso. Quem que é o príncipe desse mundo que ia ser expulso? Jesus está chamando Lúcifer de príncipe. Ele chama príncipe com letra minúscula. E como e quando ele seria expulso? Em que momento? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui é Jesus morrendo na cruz. Ele disse: está? Essa palavra consumado, teletestai, em hebraico, quer dizer o quê? Está pago. A última palavra que Jesus diz, a última frase, ele diz assim: está pago. Pago o quê? Ele diz: eu paguei o preço do pecado. Eu vim, eu nasci, eu vivi, eu morri, eu paguei o preço do pecado na cruz. E Jesus reconquistou a autoridade. Adão nunca mais vai ter a autoridade desse mundo. Essa autoridade agora pertence a Jesus. Ele é o príncipe com letra maiúscula, porque Satanás era o príncipe com letra minúscula. Ou seja, a graça se efetuou na cruz do Calvário e ela se tornou verdadeira ali na cruz do Calvário. Agora eu quero que você venha comigo para Apocalipse 5. Dá uma olhada, Apocalipse 5. Aqui em Apocalipse 5 diz o que aconteceu com Jesus quando ele morreu na cruz e quando ele foi para o céu. Aí diz isso. Presta atenção. São alguns textos muito significativos, maravilhosos. João tem uma visão. Essa visão que João tem é exatamente quando Jesus saiu da terra e foi para o céu. A Bíblia diz que Jesus estava andando com os seus discípulos e que enquanto ele andava com os seus discípulos, no momento ele parou, falou com eles. Uma nuvem envolveu Jesus e ele foi levado para o céu. Anjos apareceram, 2 anjos disseram: o que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês estão vendo subir vai descer também do mesmo jeito. E Jesus subiu. E o que aconteceu com Jesus lá no céu? Apocalipse 5 diz. João tem uma visão. E ele vê o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. João vê Deus, e na mão direita de Deus, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. É desse jeito que eles faziam com os certificados de propriedade de terra. Era escrita o certificado de propriedade, a escritura da terra, lavrada, enrolada, e depois eram colocados selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Imagina, esse é o tribunal do céu.
Deus está assentado ali, tem 24 anciãos do lado dele, anjos estão, é o tribunal do céu. Por isso Jesus, quando chegou aqui na terra, ele diz assim: o mundo, o reino de Deus está chegando a esse mundo. O príncipe com letra minúscula desse mundo, ele está sendo julgado. Vai acabar o domínio dele. Por isso Satanás estava perseguindo Jesus, porque ele sabia que quando Jesus viesse, ele ia perder o domínio desse mundo. Isso ia acontecer com ele. Então, diante daquele trono, uma voz pergunta: quem é digno de morrer? Nenhum anjo poderia ter morrido por você e por mim. Nenhum ser humano poderia ter morrido por você e por mim. É por isso que Jesus é diferente de qualquer outro mestre religioso, de qualquer outro Deus que você possa conhecer. Porque os outros são Deus com letra minúscula, ele é Deus. E tem uma coisa, ou Jesus era Deus mesmo ou ele era maluco. Porque a gente conhece um camarada aqui em Curitiba que diz que é Jesus e todo mundo acha ele maluco, ou não é? E Jesus diz que ele era Deus. Ou ele é Deus mesmo, ou ele era maluco. Porque ele dizia: eu sou Deus, eu vim de lá do céu e estou aqui com vocês. É o que ele falava, abertamente. Que ser humano é capaz de dizer que é Deus e não ser considerado maluco, a não ser Jesus? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O certificado de propriedade da terra na mão de Deus, ele tinha sido usurpado por Satanás. Satanás tinha sido o dono dessa terra durante todo o tempo do Antigo Testamento, até Jesus vir. Agora Jesus sobe, esse certificado está na mão de Deus, não tem ninguém digno nem de olhar para ele. E João começa a chorar desesperado, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E de repente a cena muda. E o que acontece? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e tirar os selos dele. O leão. Jesus é apresentado como leão da tribo de Judá. Então João diz: olhei para o meio e vi 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como que tendo sido morto. Lá no trono estava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E agora acontece uma cena de louvor. E você encontra aqui no Apocalipse o Cordeiro do Antigo Testamento, de Adão e Eva, o Cordeiro que Abraão matava no altar. Você encontra Jesus quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E encontra Jesus, o Cordeiro, lá no céu, quando ele sobe daqui e a cena do tribunal está montada e o Cordeiro aparece lá no meio. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Houve uma cena de louvor e eles começaram a cantar, eles se inclinaram diante de Jesus. É a adoração, porque Jesus venceu. Mas eu quero chamar a atenção para essa última frase. Na mão deles tem uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? Você acha que a sua oração chega no céu? Ou você se sente sozinho falando? Quando você ora, você acha que a oração é só uma maneira santificada de falar sozinho? É isso? Você entra lá no seu quarto, na sua sala, e vai falando como: eu sei que não tem ninguém me ouvindo, mas eu não tenho outra saída, só me sobrou isso. É isso? Ou você sabe que quando você entra, você está entrando na presença do Deus Todo-Poderoso do universo. Quando você fala, você sabe que você está falando com um Deus que escuta você e interage com você, porque Ele quer dirigir a sua vida, cada detalhe dela. Quando você decide entregar a vida na mão de Deus, você sabe que você vestiu o uniforme do exército de Jesus. É isso? E que você agora tem um lado pelo qual lutar. E olha o que acontece lá no céu. Entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Isso aqui me arrepia, sabe?
Porque é o significado da cruz de Jesus. Ou seja, o lugar de Lúcifer é mesmo aqui. Ali ele se rebelou contra Deus e trouxe 1/3 dos anjos se rebelando contra ele. Mas o momento em que ele perdeu o seu domínio e a sua soberania foi na cruz de Jesus. Quando Jesus pagou o preço do pecado, ele tomou de volta o certificado de propriedade da terra. Jesus tomou de volta a soberania do universo. E é por isso que em Apocalipse 12, do verso 10 ao verso 12, a gente encontra o quê? Apocalipse 12, 3 versos, 10, 11 e 12. Então, ouvi grande voz no céu proclamando. Aqui acabou de dizer, teve peleja no céu, Satanás foi expulso e tal. Então ouvi grande voz no céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É isso que está dizendo. E eu fico olhando para a história de Jó, quando Satanás chega diante de Deus, e Deus diz, o que você está fazendo aqui? No céu. E ele diz, eu vim do meu domínio que é a terra. E Deus não fala, lá não é o teu domínio. Deus fala o que para ele? Você viu lá no teu domínio na terra, o meu servo Jó? Sabe por quê? Lá no teu domínio na terra, por causa do sangue do Cordeiro, quem escolhe pertencer a mim, se torna cidadão do reino de Deus e não do teu domínio. Qualquer pessoa que se ajoelhar diante de mim e me reconhecer como seu Deus, é meu filho, cidadão do meu reino e não cidadão do teu reino. E aí, Satanás faz uma proposta absurda para Deus. Mas o Jó é fiel ao Senhor, sabe por quê? É porque o Senhor dá um monte de coisa boa para ele. Carro, casa, dinheiro, 10 filhos, uma esposa, tudo isso. Tira tudo para o Senhor ver. Ele é interesseiro. E aí eu fico olhando, sabe que essa história do Jó e do Satanás, ela me parece absurda. Teve um tempo que eu não gostava nem de ler o livro de Jó. Você sabe por quê? Porque eu ficava olhando, dava a impressão que estava Deus fazendo uma aposta com Satanás e o pobre do Jó é que estava sofrendo. Eu tenho um amigo que diz assim, na guerra entre as ondas e as rochas, quem sofre são as ostras. É verdade, não é? Está lá o Jó, uma ostrinha na guerra entre Deus e Satanás. Eu não gostava nem de ler o livro de Jó. Quer dizer, isso não é justo. Deus resolve fazer uma aposta com Satanás e é o Jó que sofre. Você vai ver como ele é fiel. Ele não é fiel coisa nenhuma. Então me deixa lá, vai lá, ai, judia do coitado. Não dá certo. Até que eu descobri o seguinte. A história de Jó é a minha história. E todos os dias, quando eu acordo, Satanás procura Deus e diz assim, você viu lá o Fernando? Interesseiro. Só te segue para o Senhor dar um monte de coisa boa para ele. Tem uma família, tem uma esposa. Deixa eu mexer nele. E Deus, todos os dias, diz assim, eu aposto com você, Satanás, que o Fernando vai ser fiel meu. E para pagar o preço da aposta, eu pago com o preço do meu sangue. Eu derramei o meu sangue e pago o preço da aposta. Eu aposto que ele vai ser fiel. E todos os dias, o mundo inteiro, o universo inteiro, assiste a luta que eu estou lutando na terra. E Paulo diz assim, porque nós somos palco para o universo, tanto a anjos quanto a homens. Sabe o que ele está dizendo? Os homens estão assistindo a nossa luta diária. E os anjos também. O universo inteiro assiste o que está acontecendo. E o que eu faço aqui, cada decisão que eu tomo, contra Deus ou a favor de Deus, tem repercussões universais. A última pergunta. Por que, se Jesus venceu na cruz, por que nós vivemos nessa miséria que nós vivemos hoje? Por quê? Ele não venceu? Jesus venceu ou não venceu? Quando vocês respondem, eu vou tomar água. Jesus venceu ou não venceu? Outra pergunta.
Lúcifer está derrotado, sim ou não? Sim. Derrotado. Sim ou não? Sim. Ah, não tem dúvida. Eu também não tenho dúvida. E por que nós vivemos nessa miséria? Hã? Por que não está tudo mudado aqui, diferente? Eu vou contar uma historinha para você rapidinho. Na Segunda Guerra Mundial, quando ela estava terminando, começou assim com os aliados expulsando os nazistas do norte da África em 1943. 1943 foi um ano decisivo. Nesse ano, os russos vencem os alemães na Batalha de Stalingrado. Lembra que eu disse que uma guerra tem muitas batalhas? Os alemães marcharam para Stalingrado, na Rússia, guerrearam lá em Stalingrado, os russos defenderam Stalingrado e os alemães perderam essa batalha em 1943. Foi muito decisiva. Estava mostrando que a guerra estava começando a tomar um outro rumo. Os aliados invadiram a Itália em 1943. E isso também foi muito importante, essa invasão, porque Hitler perdeu o general Mussolini, que era aliado de Hitler. Já não tinha mais Mussolini, porque a Itália tinha sido invadida. Então chega 6 de junho de 1944. Na história universal, esse dia 6 de junho de 1944 é chamado na Segunda Guerra de o dia D. O dia D. Por que ele é o dia D? É porque ele foi um dia decisivo, onde ficou marcado que a Alemanha tinha perdido a guerra. Olha só o que aconteceu nesse dia aí. Os aliados chegaram às praias da Normandia. Eles desembarcaram em 3 dias 1 milhão e 100 mil soldados, homens, aliados. Nesse dia 6 de junho, eles também desembarcaram dezenas de toneladas de material bélico. Esse dia foi decisivo porque ele demonstrou que a guerra estava acabada. Por quê? Porque o potencial dos aliados era maior, o material bélico era maior, o número de soldados era maior, a Alemanha vinha perdendo a sua força. A guerra foi acabada no dia D? Aquele dia D foi o dia em que a guerra acabou? Sim ou não? Não. Interessante, não é? Teve o dia D, mas ainda não tinha acabado a guerra. Mas ele é chamado de o dia D. O que aconteceu então? Aconteceu que Hitler não tinha desistido ainda. Ela não tinha terminado. A guerra tinha acabado, mas não tinha terminado. Como é que a gente explica isso? Ainda teve a Batalha do Bulge, na França, em 16 de dezembro de 1944. E foi até 25 de janeiro de 1945. Foi uma guerra muito difícil. E a Alemanha quase reconquistou a França de novo. Eles só retrocederam porque acabou o combustível. E aqui é o Fórum da Ordem, quando os alemães desistiram e foram embora. Hitler só recuou por causa do problema do combustível. E teve finalmente a última batalha, que foi a Batalha de Berlim, em 25 de abril de 1945. Essa foi uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, porque ela aconteceu lá em Berlim, no coração da Alemanha. E foi quando? 25 de abril de 1945. Ali tem uma foto deles colocando a bandeira russa, que foi que os russos lutaram ali no Reichstag. E não é hashtag não, viu? Parece, não parece? Mas é o Reichstag. Só em 8 de maio de 1945 é que finalmente a guerra acabou. E os jornais noticiaram que a guerra tinha terminado. Um ano depois do dia D. Nós estamos vivendo exatamente na mesma situação. O dia D foi a cruz, onde Jesus determinou que Lúcifer estava perdido. Nós estamos vivendo entre a cruz e a volta de Jesus. Esse representativo na Segunda Guerra, 1 ano. Esse pequeno tempo, onde Jesus volta, e o Armagedon vai ser a última batalha dessa grande guerra entre o bem e o mal. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina que nesse intervalo
Depois do dia D, quando toda aquela força bélica, aquele arsenal desembarcou, uma semana depois o Brasil, naquela época, declarasse que era aliado da Alemanha. O que você acha? Boa coisa estaria fazendo o Brasil? A Alemanha perdeu os italianos, agora o Brasil é aliado da Alemanha. Hã? Não vão estar com os aliados contra a Alemanha. Ia ser boa coisa? Ia ser inteligente isso? A minha pergunta é, nós estamos vivendo entre o dia D da cruz e a volta de Jesus. E você é aliado de quem? Se você não se declarar, você já é aliado do inimigo. Para você sair da garra dele, você tem que declarar o contrário. Eu vou dizer para você, por que ficar insistindo? Por que ficar teimando? Se Deus vai o tempo todo atrás de você, se Deus diz, eu paguei o preço do pecado por você, se Deus diz assim, eu estou buscando você, você não está enxergando, não está sentindo que eu estou chamando, não está sentindo que eu estou tentando cercar você de todos os lados, só que Deus tem o seguinte, Ele não obriga ninguém, Ele não coage ninguém, Deus não força ninguém. Deus chama e espera. Ele está esperando. A decisão é sua. Ele fica esperando. Quem coage é o inimigo, sabe? Ele engana, ele ludibria você, ele pega as filosofias erradas e envolve essas filosofias de tanta coisa maravilhosa, de luz, de cores, de som, de sabor. E a gente acaba sendo ludibriado. Deus não engana. Ele não engana. Você sabe que até aqui quando eu prego, que no final eu canto uma música, eu sinto um pouco de medo. Sabe por que de medo? Meu medo assim, eu não quero que ninguém se decida por causa de emoção. Só que também essas palestras, esses sermões são bem racionais, né? Eu não quero que ninguém se decida por emoção. Mas a música, ela é um forte fator emocional, que chega no seu coração e na sua alma. Então eu fico pensando, Senhor, será que eles não vêm por causa de emoção? Mas Deus trabalha com duas coisas, razão e emoção. Quando as duas coisas se unem e você decide por Deus com razão e emoção, é assim que a gente faz no relacionamento humano. Ninguém se decide casar com uma pessoa só por razão. Não, essa é uma pessoa, já analisei bem, boa pessoa, tal, caso com ela. Não. Tem emoção, não tem? E se você decidir só pela emoção, não dá certo, a gente briga o tempo todo, a gente vive arrancando os cabelos um do outro, a gente não consegue ter um minuto de paz, mas vou casar porque eu amo. Como a gente vê história dessa? Meu Deus, tem que ter razão e emoção, os dois. Então, nesse momento, eu vou abrir para você usar os dois, razão e emoção. Ouve a letra da música e ouve Deus tocando o seu coração. E quando Deus tocar o seu coração, você vai se decidir racionalmente. Você vai dizer, Senhor, eu vou decidir que eu sou aliado seu, entrego a minha vida para o Senhor, estou decidido. E aí você vem, eu quero orar com você. Você em casa, coloca a vida na mão de Deus, se levanta. Levanta onde você está aí, diz, Senhor, estou aqui, eu estou demonstrando publicamente, eu sou teu. Não interessa quem está sentado na tua sala, mas Deus vai estar falando com você, aqui e aqui. Cadê você? Está aí? Pode vir. Quero orar com você. O que você vai estar dizendo? Você vai dizer assim, Senhor, eu pertenço ao Senhor. Eu não sei como, eu não tenho força. O Senhor sabe a minha vida toda entroncada, mas eu declaro que eu pertenço ao Senhor. Estou permitindo que o Senhor haja em mim. Cadê você? Vem. Cadê? Pode colocar a música de novo. Isso, você levantou, vem. Pode sair daí do meio. Chega aqui na frente. Amém. Cadê você? Esse poder impulsionador
esse poder que atrai você ao poder de Deus. É Ele que fala com você e que te traz para cá. Presta atenção nessa história. João estava chorando, olhando o céu, procurava por um Salvador, pois ninguém no universo foi digno de abrir o livro Deus e Senhor. De repente uma voz disse: não chores mais, pois alguém se mostrou vencedor. E então lá no centro do trono de amor pude ver o Cordeiro de Deus e todos cantaram: digno és de honra e louvor. O universo se uniu, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Ainda dá tempo de você chegar. Agora abra sua Bíblia e os olhos também. Nós estamos no tempo do fim. Não fique surpreso se Ele hoje voltar para levar seus filhinhos pro lar. Não use desculpas de alguém que deixou de buscar salvação no Senhor. Volte a Cristo e peça perdão. Aleluia, haverá salvação. Cantaremos, digno és de honra e louvor. Subiremos ao lar, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Então cantaremos, digno és de honra e louvor. Subiremos ao lar, essa é a promessa de Deus, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre, glórias para sempre, glórias para sempre ao Cordeiro de Deus.
Será que ainda tem alguém que precisa vir? Tem alguém ainda? Está lutando aí no banco? Deus está falando. O grande conflito, a guerra está acontecendo aí no seu coração, você não consegue vir? Então vem, vou dar 30 segundos para você vir só. E vou chamar os outros para se reunirem aqui bem pertinho de mim, que eu quero orar bem pertinho de você. Cadê você? Está com vergonha de quê? Chega aqui. Como eu disse para você, cada ato da gente aqui na terra tem repercussões cósmicas. E hoje a sua decisão mostra de que lado você está. E de que lado você está? Do dragão ou do cordeiro? De que lado você está? Amém. De que lado você está? Amém. E se você está do lado do cordeiro, mas não decidiu ainda, vem. Chega aqui. Eu não posso ficar a noite inteira aqui, por isso eu vou orar agora. Quero entregar a sua vida. Mas se você quiser, vem durante a oração. Se você quiser, levanta aí durante a oração. Mas não deixe de se manifestar. Autoriza Deus, porque Deus não obriga. Autoriza Deus a agir na sua vida. Fecha os olhos. Ó Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo mistério da pregação. Porque o poder está na sua palavra, Senhor. Ela é que é a lâmpada para os nossos pés. Ela que ilumina o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixa para nós revelado na sua palavra em que situação nós estamos, em que situação o Senhor está. E nós não precisamos temer o inimigo, porque ele é um inimigo vencido, Pai. Ainda vivemos nesse mundo que não pertence mais a ele, mas sobre o qual ele ainda tem certo domínio, porque ele domina as pessoas que não se voltam para o Senhor e que decidem segui-lo. O Senhor, livra esses, por favor. Segura nas suas mãos esses que se levantaram, Pai. Dá a eles poder, dá a eles a tua graça. Ajuda o Senhor, depois desse primeiro passo, a dar os outros passos. Segura nas suas mãos como seus filhos e os abraça. Em nome de Jesus. Amém.